Meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. No Segundo às 18 de hoje, eu quero falar sobre relacionamento com Deus. Esse assunto tem me chamado muito a atenção, sobretudo a partir dos últimos dias, a partir do momento que vou compreendendo, e quero que você compreenda comigo, que o plano de Deus é de se relacionar conosco de maneira pessoal e íntima. Eu quero destacar para você, nesse Segundo às 18, um texto de Ezequiel. Aliás, eu falei desse assunto essa semana no Congresso Labaredas de Fogo em Governador Valadares, quando Ezequiel tem uma visão. Na visão, Ezequiel vê o templo restaurado e um ser angelical leva Ezequiel a fazer uma volta em torno do templo. E depois aquele ser angelical coloca Ezequiel na porta de entrada do templo e ele vê que de debaixo do altar estão nascendo águas vivas, há uma nascente, há uma fonte que jorra de debaixo do altar. E Ezequiel diz que aquelas águas corriam e se enlargueciam e se aprofundavam, e aquele homem, com um cordel de medir, mediu 1000 côvados e disse a Ezequiel: vem. E Ezequiel foi. E ele diz que na primeira etapa das medidas que aquele homem fez, ele caminhou água adentro e as águas lhe cobriam os tornozelos. Em algumas versões dizem os artérios. Ezequiel relata e diz assim: aquele homem mediu mais 1000 côvados e eu entrei e as águas me cobriam os joelhos. E Ezequiel diz: ele mediu mais 1000 côvados e eu entrei e as águas me cobriam os lombos. Algumas versões dizem os ombros. E Ezequiel diz que aquele homem mediu a 4ª vez 1000 côvados e convidou-o a entrar. Aí Ezequiel relata: eu não pude entrar mais, porque não eram águas para se atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado. E ele me tomou pela minha mão, diz Ezequiel, e me levou a ambas as margens do rio, e tornou-me a trazer. Esse é o capítulo 47 de Ezequiel, e ele tem uma visão extraordinária de relacionamento com Deus. Eu acredito, queridos, que neste Segundo às 18, nós não vamos conseguir falar de todo esse assunto que envolve Ezequiel 47, do seu ponto de vista espiritual, da temática que nós estamos pontuando aqui, que é o relacionamento com Deus. Mas nas próximas segundas eu quero falar sobre os 4 níveis do relacionamento com Deus, baseado em Ezequiel 47. O mergulhar os pés, mergulhar os joelhos, mergulhar os lombos e mergulhar o corpo, na verdade, porque ele nada conduzido por aquele homem. Vamos falar agora um pouco, de uma forma introdutória, sobre relacionamento com Deus. Eu estou convencido que Deus nunca pretendia que o nosso relacionamento com Ele fosse um relacionamento formal e impessoal. Tenho certeza que Deus sempre desejou estabelecer conosco um relacionamento pessoal e íntimo. Isso fica revelado em diversos textos da Bíblia Sagrada, porque Deus é um Deus de relacionamentos. Ele prima por relacionamentos. Veja que todas as obras que ele cria, ele declara: haja.
Mas quando da criação do homem, o Senhor diz assim, façamos. E esse façamos caracteriza uma relação pessoal e direta de Deus no ato da criação do homem, que é a coroa da criação. Quando Deus chama Moisés para ir ao Egito e ao faraó, a fim de liberar o povo que está escravizado, e Moisés argumenta com Deus que ele não poderia ir, porque ele era um homem pesado de língua. O Senhor diz assim, Moisés, eu fiz a boca do homem, eu fiz o olho do homem, Êxodo capítulo 4. Ora, o eu fiz que Deus utiliza ali dá a entender que ele manuseou, ele desenhou, ele tratou o homem na criação e desde a criação de uma forma muito especial. Ou seja, aquilo era relacionamento. Deus estava estabelecendo relacionamento com a sua criação. Quando o boneco de barro está sobre o solo, Deus, o Criador, poderia apenas ter dito, viva, haja vida. Mas a Bíblia diz que ele sopra fôlego de vida nas narinas do homem. E quando o Criador sopra fôlego de vida, ele está soprando a sua essência. A essência da vida, o vento da vida, o espírito da vida. E isto caracteriza o seu desejo de se relacionar conosco. Estamos falando nesse 2:8 sobre relacionamento com Deus. Depois a Bíblia vem nos revelar no Gênesis capítulo de número 3, que diariamente o Senhor ia ao jardim para conversar com Adão e Eva. Isto é relacionamento. Então, Deus é um Deus de relacionamentos e eu estou convencido que Ele não pretende ter conosco um relacionamento religioso, litúrgico, formal, impessoal. Ele quer conosco uma relação pessoal, de amizade, que nos faça desfrutar da sua comunhão. Vamos lá. Falamos de Ezequiel 47 e, como eu disse, na próxima segunda-feira a gente continua. Vamos falar sobre mergulhar os pés, mergulhar os joelhos, mergulhar os lombos e nadar no rio da visão de Ezequiel. Vamos tentar entender que rio é aquele que Ezequiel está contemplando. Se a Bíblia fala mais alguma coisa acerca daquilo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre relacionamento com Deus, de uma forma introdutória, para que você perceba que é possível relacionar-se com Ele de maneira pessoal e desfrutar dessa amizade com Deus. A Bíblia Sagrada, Deus é um Deus de relacionamentos. A Bíblia é um livro de relacionamentos. A Bíblia nos ensina como nos portarmos e nos comportarmos em todas as situações de relacionamento. Para você ter uma ideia e lembrar, refrescar a memória, a Bíblia nos orienta até sobre o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Ou seja, a Bíblia caracteriza-se por um livro que não é para ser um livro pesado, como algumas pessoas querem que sejam e algumas até pensam ser. A Bíblia não é um livro religioso ultrapassado nas mãos de um povo moderno. A Bíblia é um livro atualíssimo que nos orienta sobre relacionamento com Deus, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, você vai observar, por exemplo, que o Senhor Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. 2:18, está a moda terrenal. Jesus está falando de prosperidade a partir de relacionamento. Basta ler o Sermão do Monte todo para você perceber
que Jesus está falando de relacionamento com Deus e dos princípios que regem o reino de Deus, reino do qual nós fazemos parte a partir do momento que recebemos em Jesus a salvação da nossa alma. Então observe só, Jesus está deixando muito claro naquele texto que se nós nos relacionarmos com Deus, com o reino de Deus, todas as nossas necessidades estarão relacionadas num bojo, num pacote do planejamento de Deus para nos suprir. Vou explicar melhor. É mais ou menos como se Jesus dissesse: se relacione comigo, entenda meu reino, se envolva com o meu reino, e você não terá que se preocupar com as demais coisas. Elas acontecerão. Ou seja, todas as nossas ansiedades, angústias, preocupações, depressões, síndromes diversas estão relacionadas às angústias da vida terrena, às angústias da vida humana, às expectações das coisas daqui. Jesus está dizendo: volte o seu coração para o meu reino, se relacione comigo, e você vai perceber que ele diz assim: o vosso Pai Celestial cuida dos lírios do campo, das aves do céu, vocês são mais importantes do que todas elas. Por que isso? Porque nós somos a imagem de Deus, a semelhança de Deus, e a partir do momento que nós nos relacionamos com Ele, olha o que Jesus diz: se o vosso Pai mantém as aves do céu e o lírio do campo, não vos manteria também, não vos supriria? Relacionamento é o que Jesus está querendo nos ensinar. Na famosa oração dominical, e eu concluo esse 2:18, na famosa oração dominical, os discípulos veem Jesus orando e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ora, os discípulos eram religiosos, gente, eles eram judeus, eles estavam acostumados com a prática da religião judaica. Como é que eles dizem a Jesus nos ensina a orar? Porventura eles não sabiam orar? Na verdade, eles estão dizendo: nos ensina a orar assim, com esta intimidade, com esta relação, com esta pessoalidade em relação a Deus. Então, enquanto nós não aprendermos que o segredo de todas as conquistas da nossa vida, enquanto servos e filhos de Deus, está no relacionamento com Ele, nós vamos ficar nos enganando com ideias, achismos, conceitos diversos, perdendo tempo com declare, tome posse, reivindique, profetize que Deus terá que cumprir, quando na verdade Ele está olhando para nós e dizendo: se relaciona comigo e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim, queridos, encerramos esse 2:18 e na próxima segunda eu falo com você de Ezequiel 47, mergulhar os pés, mergulhar os joelhos, mergulhar os lombos e nadar nesse rio. Aquele texto de Ezequiel 47 fala de relacionamento, fala de comunhão com Deus. Eu não estou analisando o aspecto profético do texto voltado para Judá, tá? Eu estou analisando o aspecto espiritual do texto voltado para todo o povo de Deus. Quando nós aprendermos que a prosperidade bíblica não está baseada no conceito humano de prosperidade, mas em relacionamento com Deus, nós vamos sim desfrutar do melhor desta terra. Isso porque, quando nos relacionamos com Ele, as coisas da terra deixam de ser o nosso chamariz, a nossa paixão, e o que passa a ser a nossa paixão é a comunhão com Deus e o relacionamento com Ele. Deus te abençoe, forte abraço, boa semana. Todos os irmãos que estão conosco online, tá? Que comentarão depois, comente esse vídeo, baixe esse vídeo, compartilhe esse vídeo, será bênção na vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço a você.
Obrigado pela sua atenção, por estar aqui comigo nesse Segundo às 18. Que a boa mão do Todo-Poderoso te conceda uma semana rica e abençoada. Deus abençoe, fica com Deus, fica com a gente. Um forte abraço.